Olá, muito bom dia São Paulo, são 10 horas, agora são 10 horas na Grande São Paulo, 1 minuto, estamos ao vivo para todo o Brasil. Alô família S, alô Suzy Laís, nós estamos ao vivo para todo o Brasil. Quero mandar um abraço a todos da família S, é isso mesmo, aos nossos queridos irmãos da Escola da Bíblia para Todos. Quero mandar um abraço a todos aqui do Capão Redondo. Alô, povo do Capão Redondo. Um abraço para todos que estão ligadinhos no nosso programa, no programa Escola da Bíblia para Todos. Nós estamos ao vivo para todo o Brasil. Um abraço à minha esposa Rebeca, um abraço a Paulo Roberto, um abraço ao Abner. Quero mandar um abraço a todos vocês do Embu-Guaçu, nosso pastor Valdir, aí do Cipó Guaçu. Enquanto isso, já vou lançar um louvor aqui para vocês. São 10 horas em São Paulo e 3 minutos. Aqui nos estúdios EBT, Escola da Bíblia para Todos. Estamos ao vivo para todo o Brasil. Já vamos de louvor, daqui a pouquinho nós voltamos. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante do chão, erga um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui, leva minhas águas tranquilas, lava-me e refrigera minha alma. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui, leva minhas águas tranquilas, lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não pode pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante do chão, erga um clamor. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não pode pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante do chão, erga um clamor. Suas mãos.
quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui, me leva nas águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui, lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Tudo que roubado foi, tudo que roubado foi, tempo que roubado foi, sonhos que roubado foi, tu tem poder pra restituir. Oh, Senhor, aleluia. É isso aí! Bom dia São Paulo, bom dia Brasil! Alô família S! Estamos ao vivo para todo o Brasil! São 10 horas e 9 minutos! Alô Maria Cleonice! A nossa irmã Maria Cleonice está querendo aí assistir o programa! Alô Pastor Hamilton! Pastor Hamilton Soares está aí ligadinho conosco! Alô Rebeca Santos! Eu quero mandar um abraço aos nossos alunos da Escola da Bíblia para Todos. Está aqui, ó, o nosso material de teologia sistemática. Vou colocar aqui bem próximo. Olha aí que material bonito. Certificado e credencial de teólogo. É o certificado de nível médio avançado. Se você quiser fazer o curso teológico, nós estamos aqui diretamente da Avenida Comendador Santana, 1855. Olha aí o nosso material, curso médio avançado. Isso mesmo. Na Avenida Comendador Santana, 1855. Alô, pastor Roberto Lima, pastor, professor de teologia sistemática. Pastor Roberto Lima. Um abraço ao pastor Hamilton, que também faz parte da nossa grade de professor de teologia sistemática. Um abraço ao pastor Regis. Alô, pastor Regis, formado em doutorado, mestrado, mestre em divindade. Esse homem tem um conhecimento extraordinário. É ele que faz os nossos livros didáticos da Escola da Bíblia para Todos, para que você possa ter um conhecimento com mais facilidade. Nosso material é um material muito bom, fácil de explicação, fácil de entender. É só você fazer a matrícula. Vem aqui na nossa escola, a nossa secretária Daniela Lima está aqui te esperando para fazer a sua inscrição. Aonde é essa escola? Fica aqui na Avenida Comendador Santana, 1855, próximo ao Jardim Ângela, entre Capão Redondo e Jardim Ângela. Alô, você do Capão Redondo! Alô, você aqui do Jardim Ângela, Piraporinha, Ângela Menininha. Alô, Santo Amaro. Quero mandar um abraço para os nossos irmãos lá de Moçambique. É isso mesmo, pastor Jaime. É o nosso pastor Jaime que tem a nossa escola de teologia lá em Moçambique. Olha que coisa boa. O homem está lá inaugurando a nossa escola. Também em Portugal, nós temos também alunos lá em Portugal. Alô, você de Portugal. Quero mandar um abraço aos alunos também lá do Pernambuco, os nossos alunos do Rio de Janeiro, pastor Jefferson Altino. Alô, irmã Maria Cleonice,
Será que a nossa irmã Maria Cleonice conseguiu entrar aqui no nosso programa? Alô, Maria Cleonice, manda aí uma mensagem. Nós estamos aqui localizados na Avenida Comendador Santana. É a nossa escola de teologia sistemática. Temos curso básico, médio, também bacharelado. Isso mesmo. Quero mandar um abraço a você que está aqui diretamente do Jardim Ângela, aos nossos irmãos aqui da ADSA Brasil, ali do Vila Remo. Alô, povo do Vila Remo, é ali que eu congrego ali junto com o meu pastor Jaconias Eleutério. Alô, pastor Jaconias, quero mandar um abraço a todos que congregam no campo do Vila Remo, pessoas aí do Cidade Baba. Alô, pastor Jefferson, esposo da nossa pastora Ana Paula. Alô, pastora Ana Paula, que está sempre aí ligadinho no nosso programa. Um abraço a todos da família S. Alô, Suzy Laís. Alô, irmã Suzy, Solange Vitor. É tudo com S. Vamos tocar mais um louvor e daqui a pouquinho nós voltamos. Tem palavra de Deus, tem louvor, tem oração. E nós estamos juntos para todo o Brasil. E vamos de louvor. Eu quero dedicar a você que está aí assistindo. É momento de louvor, momento de adoração. Louvai ao Senhor todos que têm fôlego de vida. Pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto, não tema, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz correr muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai. Porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor. Vamos dizer juntos, diga. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. Esse é o meu Deus, o Deus que derruba muralhas da estéril. Eu sei, é o mesmo que brada do alto, não tema, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas,
força do fogo faz o leão jejuar. Oh, meu Deus, o Deus que derruba muralhas, da estéril faz mãe de filhos. Não tema, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus está hoje mudando destinos e mudando decretos nessa noite. É isso aí, olha aí, ó. É o Deus Todo-Poderoso. Rebeca Santos está aí ligadinha ao vivo. Ela diz assim que Deus é bom o tempo todo. Louvado seja Deus. Família S, quero mandar um abraço a todos da família S. Alô, Suzy e Laís. Nós estamos ao vivo para todo o Brasil. São 10 horas e 20 minutos. Aqui na Grande São Paulo. Quero mandar um abraço a todos os irmãos da família S. Alô, família S. Um abraço também para o povo aí do Embu-Guaçu, nosso pastor Valdir, que está aí diretamente do Cipó, juntamente com os nossos alunos da Escola da Bíblia para Todos. A Escola da Bíblia está ligadinho aí, pastor Hamilton. O pastor Hamilton diz assim: bom dia, paz do Senhor Jesus. Rebeca Santos, amém. Roberto Lima, Deus é bom em todo tempo, Deus é bom. Pastor Roberto Lima, homem cheio da graça. Eu nunca vi um homem com tanto conhecimento. Pastor Roberto Lima faz parte da grade de professores da Escola da Bíblia para Todos. É ele que é o professor oficial lá da igreja do Embu-Guaçu, Cipó, juntamente com o pastor Valdir. Muita gente esperando os ensinamentos do pastor Roberto lá na nossa Escola da Bíblia, lá no interior de São Paulo. Escola da Bíblia para Todos avançando para a glória de Deus. Quero mandar um abraço aos alunos da Escola da Bíblia para Todos, irmã Mari, irmã Bianca, Joilson, Felipe, alô Felipe Monteiro, Walter Galdino, cadê você, Walter Galdino? E agora nós vamos para o momento da palavra de Deus. Hoje nós vamos mudar, vamos começar logo cedo com a palavra de Deus para o teu coração. E hoje nós vamos comentar aqui, falar um pouco sobre o termo discernimento. Tem pessoas que precisam, principalmente nós cristãos, precisamos ter discernimento das coisas. Tem coisas que eu não entendo, eu fico perguntando para Deus: Senhor, me dá o discernimento, que eu não estou entendendo nada. Às vezes a gente sonha com coisas, Deus mostra coisas a gente em sonho, e a gente fica com dificuldade de entender. E aí onde o Espírito Santo de Deus traz o discernimento daquilo que a gente sonhou, ou daquilo que a gente está lendo na palavra de Deus. O problema de muitos cristãos estão sofrendo hoje, estão destruídos, é porque não busca discernimento da palavra de Deus, não busca discernimento das coisas espirituais. Irmãos, a Bíblia é um enigma. Enigma é aquilo que está oculto, que precisa ser desvendado ou revelado. Aí deixa de ser um enigma.
Mas enquanto nós não tivermos discernimento das coisas de Deus, da palavra de Deus, a palavra continua sendo um enigma. E muitas pessoas estudam a palavra, lêem a palavra, mas elas não meditam, não olham a palavra de Deus de uma forma espiritual. Aí aquilo que é enigma continua sendo um enigma, não traz a revelação. E o texto que está escrito em Hebreus capítulo 5, versículo 14, o escritor aos Hebreus, ele diz assim: mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm o sentido exercitados para discernir tanto o bem como o mal. A parte B está dizendo aqui que nós temos que discernir as coisas, tanto boa como ruim. Aí onde entra o sentido da palavra discernimento. O escritor aos Hebreus escreve: mas o alimento sólido é para os adultos. O que é uma coisa sólida? É uma coisa forte, uma coisa resistente. E essas coisas sólidas e resistentes são para os adultos, são para aquelas pessoas que têm estrutura, que têm maturidade. É isso que é o sentido do alimento sólido, porque o alimento sólido é um alimento que é resistente, é forte, é potente. E para ter acesso a esse alimento sólido precisa ser adulto, precisa ser maduro, precisa ter estrutura. E o escritor aos Hebreus vem dizendo mais: para aqueles que pela prática têm as faculdades exercitadas para discernir tanto bem como mal. Quando te fala de faculdade, está falando do sentido do espírito humano, porque o nosso espírito humano, que é o nosso cérebro, ela chama-se de faculdade. A nossa faculdade é o nosso cérebro, porque é através do cérebro, da nossa mente, que nós estudamos, que nós buscamos conhecimento. E essa faculdade do cérebro que dá o nome de discernimento. Por isso que nós temos o discernimento através do nosso cérebro, que chama-se de faculdade. O nosso cérebro é uma faculdade. Então essa faculdade aqui tem o discernimento, porque nós temos um alimento sólido, que é a palavra de Deus, ligado no nosso cérebro, que é a nossa faculdade. É aí que traz a revelação e o discernimento das coisas ocultas, das coisas espirituais do reino de Deus. Porque nós temos que ser adultos, porque nós comemos comida sólida e resistente para nós termos discernimento, para o nosso espírito, que é a nossa mente, ligado no Espírito de Deus, para poder ter a revelação da palavra de Deus, do mundo espiritual de Deus. Por isso que nós temos que entender o sentido da palavra discernimento. E nós vamos falar um pouco aqui sobre esse discernimento. A palavra discernimento pode ser definida como reconhecer e distinguir. Olha aí, ó, você reconhece, você distingue. E aí você leva o discernimento daquilo que você não está entendendo. É por isso, irmãos, que nós temos que dedicar à leitura da revelação da palavra de Deus e pedir discernimento ao Espírito Santo para discernir ao nosso espírito, que é a nossa faculdade intelectual. Por isso que Paulo diz, né, que o nosso culto tem que ser racional, intelecto, faculdade da mente, para nós entendermos a revelação do que está sendo revelado ali através da palavra. Então muitas vezes nós sofremos, padecemos, porque nós não buscamos discernimento da palavra de Deus. Isso dá o nome de discernimento do Espírito. Discernimento do Espírito é o terceiro dom da categoria de dons de revelação.
discernimentos de espírito, como está lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10. Então o sentido da palavra discernimento quer dizer definir, reconhecer, distinguir. Discernimento pode vir de maneira diferente. Por vezes pode vir como uma visão, onde você vê algo que não está lá na realidade. Vejamos dois exemplos. Primeiro, João Batista viu o Espírito Santo descendo sobre Jesus como forma de pomba. Olha que coisa extraordinária. João viu uma pomba, mas ele falou assim, olha aí uma pomba voando. João Batista, quando ele vê uma pomba voando sobre Jesus Cristo, João Batista diz assim, eu vi o Espírito Santo descendo em forma de pomba. Ele viu uma pomba, mas Deus deu a revelação que aquela pomba era o Espírito Santo de Deus. A pomba era apenas uma simbologia para mostrar o que estava ali sobre aquele símbolo. Quem? A terceira pessoa da Trindade. Isso chama discernimento. Coisa extraordinária, irmãos. Então, quando se fala de discernimento, a gente tem que saber discernir as coisas espirituais de Deus. Quando Deus te mostrar coisas em sonhos, ou até em figuras, pede para que o Espírito Santo venha trazer para você, para a sua mente, a faculdade do seu espírito, que é a sua mente, trazer para você a revelação, o discernimento de espírito. Porque não dá para a gente viver aí de forma dependendo de revelações de profetas. Porque o que nós temos de falsas profecias nesses últimos tempos, se eu quiser 500 profecias todas falando de prosperidade, é só eu ir na rede social e lá tem pessoas, jovem, criança, adulto, velhinhos, todos profetizando em nomes de Deus. Aí onde está o perigo, aí onde está o desejo de nós como cristãos, filhos de Deus, querer buscar o discernimento de espírito, para a gente não cair nessas falsas profecias que está nas redes sociais ou até mesmo dentro das igrejas. Por isso que diz que nós temos que buscar o discernimento do espírito. Em Hebreus 5:14 diz, contém um fato muito importante do discernimento, que também é verdade em alguns aspectos em relação aos dons. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm a faculdade exercitada para discernir tanto bem como mal. Então, o discernimento de espírito é para quê? Para a gente ter um discernimento se a revelação é de Deus, é do bem, ou se é de um falso profeta, para poder trazer a maldade sobre aquela pessoa que está recebendo essas revelações. E até mesmo dentro da igreja, quando alguém estiver profetizando, ou alguém pregando dentro da palavra, que a palavra é a verdadeira profecia, se você não tiver discernimento, as pessoas vão estar pregando gato por lebre, vai estar falando uma coisa, quando na verdade a Bíblia está revelando outra. Por isso que precisa ter o discernimento da vida espiritual. O pregador, o homem de Deus, o ensinador precisa buscar, através do Espírito Santo, a revelação do texto que ele está pregando, para poder as pessoas receber a verdadeira revelação sobre a palavra do Senhor Jesus. Então o discernimento é para você descobrir, discernir tanto bem como o mal. Muitos poucos de nós começam a operar nos dons de forma perfeita, logo na primeira vez. Contudo, podemos praticar e chegar à perfeição no nosso entendimento e operação dos mesmos. Algumas pessoas são tão perfeccionistas que não farão nada menos que saibam que o conseguem fazer bem na primeira vez. Este é o problema de muitas pessoas no que diz respeito ao exercício dos dons do Espírito.
elas pensam que se não conseguem profetizar como Isaías, então o mais certo é não profetizar nada. O que nós estamos estudando aqui, falando que tem pessoas que acham que o dom de discernimento já veio de uma forma perfeita. Não. Quando Deus nos dá os dons, é para nós buscarmos a perfeição desses dons, se aperfeiçoar nesses dons, para que cada dia nós praticamos o dom de discernimento. Cada dia o discernimento se torna de uma forma muito mais clara e muito mais transparente, para que nós possamos ter o discernimento de uma forma muito mais transparente. Então, quando Deus nos dá o dom de discernimento, Ele não vai nos dando aos poucos. E aí nós vamos o quê? Aperfeiçoando, praticando esse dom chamado dom de discernimento de espírito. E a gente tem que saber se o espírito é de Deus ou não, porque a Bíblia diz lá em Coríntios, Paulo fala, provai e ver se o espírito é de Deus. Por isso que entra o quê? O dom de discernimento de espírito, para você poder ter certeza se aquele espírito é do bem ou se é do mal, se a profecia é de Deus ou se não é de Deus, se a palavra que está sendo pregada veio do trono de Deus ou não, irmãos. Senão a gente ficamos aí arrebentados, sofrendo, porque nós estamos ouvindo profecias que não é de Deus e nós não temos o discernimento se essas profecias realmente é de Deus. O discernimento em particular pode ser cultivado. Hebreus 5,14 fala sobre a necessidade de exercermos os nossos sentidos para discernir o bem do mal. Então, quando Paulo estava pregando, uma jovem adivinhadora, cheia de espírito do mal, começou a elogiar o apóstolo Paulo. Paulo pregando, de repente aparece uma jovem, uma moça, cheia de adivinhações, e aí começa a pastora Daniela a elogiar a Paulo. E Paulo ficou perturbado. O texto é bem claro, está aqui no Novo Testamento, porque não é normal, irmão, alguém ficar toda hora te elogiando, toda hora te bajulando, toda hora te exaltando. Reconhecer o dom de Deus na vida de uma pessoa é uma coisa, agora ficar bajulando ao ponto de você tem que ter o discernimento, porque essa pessoa está sempre falando isso. Aí Paulo teve o discernimento que aquela bajulação era algo diabólico, veio de um espírito maldito chamado Satanás e seus demônios. E o texto é bem claro que Paulo vai lá e repreende: ó filho do diabo, até quando vai perturbar os caminhos do Senhor? Paulo teve discernimento de espírito. O espírito de Paulo, ligado no espírito de Deus, teve o discernimento de que aquela bajulação, aqueles elogios, tinha algo além do normal, era algo que não era normal. Então, quando você sentir, perceber que tem algo que não é normal, você começa a ter o pensamento, o discernimento de que aquilo ali é de Deus ou não. Elogiar o homem de Deus, honrar o homem de Deus, amém, glória a Deus, está certo. Mas quando você perceber que está elogiando demais, está exaltando demais, está bajulando demais, pode orar e pôr a mão na cabeça que cai demônio na certa. Por isso que é bom nós termos o discernimento de espírito. E é isso que nós temos que buscar, irmão, discernimento de espírito. Porque a gente, muitas vezes, nós sofremos porque nós não conseguimos discernir o que é bem, o que é ruim. E aí nós ficamos capingando, dando murro em ponta de faca e perguntando para Deus o que está acontecendo. Aí Deus fala assim: procure os melhores dons. Exerça o dom de discernimento para você ter o discernimento do que está acontecendo.
Ou seja, Deus nos dá as ferramentas para a gente andar num caminho pleno, correto, um caminho de santidade, de revelação. Mas para isso precisamos buscar os melhores dons, e um deles é o dom de discernir aquilo que é bom e aquilo que é mal. Está escrito no texto. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais em razão do costume têm o sentido exercitado para discernir tanto bem como o mal. Então a gente tem que ter, irmãos, o discernimento para poder discernir aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. O significado de discernimento de espírito, considerando algumas definições em relação ao dom de discernimento de espírito. Em primeiro lugar, esse dom não se refere somente a discernir espíritos malignos. Na vida cristã encontramos várias classes de espírito. O Espírito Santo, que é o Espírito de Deus. Anjos bons, anjos caídos rebeldes, demônios ou espíritos malignos. Espírito humanos. Todo ser tem o seu próprio espírito. Segundo, tal como mencionei previamente, a palavra discernimento está no plural. Eu acredito que isso significa que cada discernimento é uma operação do dom, semelhantemente dos dons de curar e operação de milagres. Cada cura ou milagre é uma operação do dom. Terceiro, o dom de discernimento de espírito é novamente operado sob o controle de Deus. Não podemos usar a nossa vontade. Então, o dom de discernimento tem que ser baseado dentro do controle de Deus, não dentro da nossa vontade. Deus só vai nos dar o discernimento quando Ele quiser dar o discernimento. Não é para a gente estar toda hora, Senhor, me dá o discernimento disso, daquilo, de coisas vãs. Não! Nós temos que ter discernimento de coisas espirituais. Perceber que o que está ali é de Deus ou não. Porque o nosso maior inimigo chama-se Satanás e seus demônios. Então nós temos que pedir discernimento de espírito, porque os espíritos malignos trabalham 24 horas, não dormem, porque eles são espíritos. Então o espírito não dorme, não cansa. E é por isso que nós temos que buscar discernimento de espírito. Eu não posso pedir para Deus me dar discernimento desse copo de água. Isso aqui é matéria, irmão. Nós temos que buscar discernimento de espírito. Porque existem muitos anjos caídos, e os anjos são de procedências espirituais. Então a gente tem que perceber se o anjo é de Deus ou se o anjo é um anjo caído. Se o espírito é de Deus ou se o espírito não é de Deus. Olha que coisa extraordinária. Então nós temos que pedir o dom de discernimento para discernir espírito. Observa que aquela moça adivinhadora, a pastora Daniela, ela não chegou endemoniada, ela chegou falando normal. Ela não chegou ruivando, nem gritando, nem mudando a sua voz. Ela chegou falando normal. Que homens de Deus maravilhosos. Esses homens são homens de Deus. Olha, e se Paulo não tivesse o discernimento de espírito, irmão, aquela moça ia continuar endemoniada, ia continuar oprimida, sendo escravo de seus senhores, produzindo frutos financeiros para os seus patrões. Mas aí Paulo discerniu que aquilo ali era espíritos malignos, foi lá e libertou aquela moça. E a libertação, pastor Daniela, que Deus operou na vida de Paulo para libertar aquela moça, levou Paulo para a prisão, e lá Paulo apanhou igual uma lavelha, como diz lá na Bahia. Então, meus queridos, precisamos buscar com excelência os melhores dons, que é chamado um deles dons de discernimento de espírito. E aqui nós estamos aqui para entender que a palavra discernimento pode ser definida como reconhecer ou distinguir. Paulo reconheceu
Paulo distinguiu que aqueles elogios vinham de uma fonte maligna. E aí Paulo foi lá e libertou aquela moça. Então, meus queridos, você quer ver pessoas salvas, libertas e transformadas? Precisa ter o discernimento de espírito para que o Espírito Santo possa te revelar aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Que Deus te abençoe nesta manhã, que Deus te guarde, que Deus te proteja. São 10 horas e 43 minutos, a hora voa. Manuel Humberto, esse pastor Manuel aqui é pastor lá do pastor Roberto Lima, pastora Daniela. Pastor Manuel está conosco aí, em nome de Jesus. Vem aqui, meu pastor, vem aqui em nome de Jesus, em São Paulo. Pastor Manuel, lá de Minas Gerais. Pastora Margarina Frauzino. Pastora, tá aí, olha quanta gente aí ligadinho. Jailson dos Santos, com Jesus no comando. Alô, Jailson, divulga nossa escola aí em Buerarema, Jailson. Esse homem é muito conhecido, é um influenciador digital mais famoso do Brasil. Eu nunca vi um homem tão famoso igual o Jailson dos Santos. Alô, Buerarema, cidade do meu coração. Jailson dos Santos, que divulga aí toda a cidade de Buerarema, as ruas de Buerarema, as obras que é feita em Buerarema. Quando eu morava em Buerarema, Buerarema era feinha, caída, mas agora Buerarema está bonita. A Avenida Paulo Portela também está asfaltada. A pastora Daniela está aí dizendo aí, ó, Jailson dos Santos, né, pastora Daniela? Quem é isso aí? Lia Souza, alô Lia Souza, tá ligadinha conosco aí, o nosso programa ontem bateu mil pontos de audiência para a glória de Deus. Jailson dos Santos, vem aqui em São Paulo, Jailson, para você fazer o programa aqui comigo. A nossa irmã Lia Souza, tá ligadinha aí dizendo amém. Irmã Lia Souza, vem aqui em São Paulo, vem aqui nos nossos estúdios. Pastora Margarida, tá aí, a nossa aluna da Escola da Bíblia. A audiência está aumentando agora, a pastora Daniela. Quero mandar um abraço à nossa pastora Jusilene Santos do Jardim Aracati. Um abraço a todos os alunos da Escola da Bíblia para todos. Hoje nós transmitimos a palavra de Deus falando sobre discernimento de espírito. Nós temos que usar essa ferramenta poderosa chamada mente humana, que é o espírito humano, ligado no Espírito Santo de Deus para trazer discernimento nas coisas espirituais. Jailson dos Santos é um homem muito inteligente, viu, Jailson? Admiro muito sua inteligência aí, diretamente de Buerarema, sul da Bahia. Alô, pessoal aí da rua Antônio Batista, em Buerarema. Alô, você aí da Avenida Paulo Portela, você aí do bairro São Bento, bairro Santa Helena. Buerarema é a cidade maravilhosa. Um abraço a você aí de Itabuna. Alô, Itabuna, Itabuna, uma cidade muito grande. Alô, Ilhéus, minha cunhada Genilda, que mora diretamente de Ilhéus. Tenho vontade demais de morar em Ilhéus. Alô, você de Salvador. Quem mora em Salvador é solteirapolitano, mas quem mora em Buerarema é buerarimense, é baiano. Um abraço, Jailson dos Santos. Jailson dos Santos, vem aqui em São Paulo, Jailson. Quero mandar um abraço a todos aqui do Jardim Ângela, a todos aqui do Capão Redondo, a todos amigos ali do Sonda Supermercado. Alô, seu Ala, é o gerente do Sonda, que homem abençoado. Um abraço também a todos que trabalham aqui na área do Jardim Ângela. E a nossa escola está aqui localizada no Jardim Ângela, na Avenida na Avenida Comendador Santana, 1855. Está aqui o nosso certificado de teologia sistemática.
esse certificado bonito, com credencial de teólogo. É isso mesmo, a nossa escola forma pessoas que estudam teologia sistemática, é a faculdade do Espírito, porque estuda a palavra de Deus. E quem estuda a palavra de Deus tem esse dom chamado discernimento de Espírito. Porque quando você mergulha na palavra de Deus, Jesus falou, minhas palavras são Espírito e vida. Então quando você mergulha no conhecimento da palavra de Deus, você tem o discernimento do Espírito. Olha aqui o material falando sobre discernimento de Espírito. Que material bonito, poderoso esse material aqui, ó. Se você quiser esse material, me peça esse material que eu envio para você em PDF. É um material muito rico que fala sobre o dom de discernimento de Espírito. É só você chamar no WhatsApp 11 9533 83179. E se você quiser fazer o estudo online, chama no WhatsApp. Eu mando o vídeo para você das aulas em vídeo e mando para você em PDF, o material em PDF, para você ficar ligado no conhecimento da verdade. Alô, pastor Roberto Lima, alô, Hamilton Soares, alô, pastor Regis, alô, Regis, alô, Rebeca Santos. Um abraço a todos da Igreja Batista, a você da Metodista, a você da Adventista, a você da Deus é Amor. Ontem se matriculou mais um aluno aqui da Deus é Amor na nossa Escola da Bíblia para Todos. Por isso que chama-se Escola da Bíblia para Todos, porque aqui nossa escola não está presa em religião. Todos que querem estudar a Bíblia Sagrada, com livros didáticos, cheios de conhecimento, é só vir aqui para a Escola da Bíblia. E aqui você vai ter acesso ao conhecimento da revelação da Palavra de Deus, através do estudo da Palavra de Deus, através do conhecimento da Palavra de Deus. E aqui está o nosso certificado de teologia sistemática, juntamente com a credencial de teólogo. E se você quiser estudar, é só ligar no WhatsApp 11 9533 83179. Eu sou da Bahia, sou de Buerarema. Pode chamar no WhatsApp que nós enviamos o material para você estudar em casa com toda a tranquilidade. Jailson dos Santos, divulga a nossa escola aí em Buerarema, Jailson. Quero mandar um abraço a Jailson dos Santos, com Jesus no comando, diretamente de Buerarema. A nossa irmã Lia Souza. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, irmã Lia. Da onde a senhora é, irmã Lia? É de Pernambuco? A senhora é de Minas Gerais? É Minas? Ou é de São Paulo, irmã Lia Souza? Rebeca Santos. Alô, Rebeca Santos. Jailson dos Santos está ligadinho conosco. Margarida Frauzino, ô Margot, ela está dizendo glória a Deus. Deus abençoe sempre sua vida, com saúde, paz, amor, alegria e felicidade. Eu recebo em nome de Jesus. Maria Pereira, olha, pastora, a nossa irmã Maria Pereira também está ligadinha aí conosco. Irmã Maria Pereira, da onde você é, irmã Maria? Você é de São Paulo, Bahia, Pernambuco, Minas. Fala a cidade da onde você é, irmã Maria Pereira. Um abraço à nossa irmã Maria Pereira, que está ligadinha conosco aí no nosso programa Aliança do Bem, diretamente aqui dos estúdios Aliança do Bem, no momento EBT, Escola da Bíblia para Todos. Quer estudar conosco, irmã Maria Pereira? Estudo online, nós fornecemos o vídeo e fornecemos o material didático via WhatsApp para qualquer lugar do Brasil. Nós temos pessoas que estudam online conosco lá de Portugal. É a nossa irmã Cleide, que estuda online. E a nossa irmã Maria Pereira, se quiser fazer o estudo conosco,
Me chama no WhatsApp 11 9533 83179. É o telefone da nossa escola teológica, Escola da Bíblia para Todos. Eu quero mandar um abraço a você aqui da região de Santo Amaro, a você da região do Jardim Ângela, alô Piraporinha, Ângela menininha, alô Embu-Guaçu. E nós vamos ficando por aqui. Que Deus abençoe a você por mais esse dia abençoado. Que Deus te abençoe. Ficamos por aqui.